Tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estais comigo. Então, nesta confiança e com a alegria de estarmos a celebrar hoje, vamos então aguardar a nossa celebração. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra. Senhor, se não tivesse conosco os homens que se levantaram contra nós, ter-nos-iam devorado vivos no furor da sua ira. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos, vós que estáis aqui nesta Basílica de Nossa Senhora do Rosário, nesta casa de Nossa Senhora que é o Santuário de Fátima, e todos vós que estáis unidos a nós, através da televisão, da rádio e da internet. A nossa proteção está no nome do Senhor. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor,
Oremos. Senhor nosso Deus, cuja infinita bondade nos enche de bênçãos, concedei-nos a graça de iniciar uma vida nova, que nos prepare para a glória do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, morava em Babilônia um homem chamado Joaquim. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, muito bela e temente ao Senhor. Os seus pais eram justos e tinham instruído a filha na lei de Moisés. Joaquim era muito rico e tinha um jardim contínuo à sua casa. Os judeus reuniam-se com ele frequentemente, porque era o mais ilustre de todos eles. Naquele ano, tinham designado como juízes 2 anciãos do povo, daqueles que o Senhor anunciara, dizendo: de Babilônia veio a iniquidade, de velhos que passavam por dirigentes do povo. Estes 2 frequentavam a casa de Joaquim, e a eles recorriam todos os que tinham alguma questão de justiça. Quando, ao meio-dia, o povo se retirava, Susana vinha passear para o jardim do seu marido. Os 2 velhos observavam-na todos os dias, quando entrava no jardim para passear, e apaixonaram-se por ela. Perverteram a sua mente e desviaram os olhos, de modo a não olharem para o céu e não se lembrarem dos seus justos juízes. Estando eles à espera de ocasião favorável, um dia Susana veio, como de costume, acompanhada somente de 2 meninas. E como estava calor, quis tomar banho no jardim. Não se encontrava ali ninguém, senão os 2 velhos escondidos a espreitá-la. Susana disse às meninas: trazei-me óleo e ungüentos e fechai as portas do jardim para eu tomar banho. Logo que elas saíram, os 2 velhos levantaram-se, correram para junto de Susana e disseram-lhe: as portas do jardim estão fechadas, ninguém nos vê e nós estamos apaixonados por ti. Dá-nos o teu consentimento e entrega-te a nós. Senão, acusar-te-emos dizendo que estava contigo um jovem e por isso mandaste embora as meninas. Então Susana gemeu e exclamou: estou cercada por todos os lados. Se praticar semelhante coisa, espera-me a morte. Se não a praticar, não poderei fugir às suas mãos. Mas prefiro cair nas vossas mãos, sem ter feito nada, e pecar na presença do Senhor. Então Susana gritou com voz forte, mas os 2 velhos gritaram também contra ela, e um deles correu a abrir as portas do jardim. Logo que as pessoas da casa ouviram esses gritos no jardim,
precipitaram-se pela porta do lado para verem o que tinha acontecido. Quando os dois velhos contaram a sua versão, os servos coraram de vergonha, pois nunca se tinha dito de Susana semelhante coisa. No dia seguinte, quando o povo se reuniu em casa de Joaquim, marido de Susana, vieram os dois velhos cheios de rancor contra ela, pretendendo condená-la à morte. E disseram diante do povo: mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. Foram buscá-la, e ela veio com os pais, os filhos e todos os parentes. Os seus familiares choravam, assim como todos os que haviam. Os dois velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, a soluçar, ergueu os olhos ao céu, porque o seu coração confiava no Senhor. Os velhos disseram: enquanto passeávamos sós pelo jardim, entrou ela com duas servas. Fechou as portas do jardim e mandou embora as servas. Veio então ter com ela um jovem que estava escondido e deitou-se com ela. Nós, que estávamos a um canto do jardim, ao ver aquela maldade, corremos sobre eles. Embora os tivéssemos visto juntos, não pudemos agarrar o jovem, porque era mais forte que nós, e, abrindo a porta, pôs-se em fuga. A ela, porém, apanhámo-la e perguntávamos-lhe quem era o jovem, mas ela não quis dizer-nos. Somos testemunhas do facto. A Assembleia deu-lhe crédito, por serem anciãos do povo e juízes, e condenou Susana à morte. Então Susana disse em altos brados: Deus eterno, que sabeis o que é secreto e conheceis todas as coisas antes que aconteçam. Vós sabeis que eles proferiram contra mim um falso testemunho. E eu vou morrer sem ter feito nada do que eles maliciosamente disseram contra mim. O Senhor ouviu a oração de Susana. Quando a levavam para ser executada, Deus despertou o Espírito Santo de um rapazinho chamado Daniel, que gritou com voz forte: Eu sou inocente da morte desta mulher. Todo o povo que voltou para ele e perguntou: Que palavras são essas que acabaste de dizer? Daniel, de pé no meio deles, respondeu: Sois tão insensatos, ó filhos de Israel, que sem julgamento nem conhecimento claro dos factos, condenais uma filha de Israel? Voltai ao tribunal, porque estes dois homens levantaram contra ela um falso testemunho. O povo regressou a toda a pressa, e os anciãos disseram a Daniel: Vem sentar-te no meio de nós e expõe-nos o teu pensamento, pois Deus concedeu-te a dignidade dos anciãos. Daniel disse-lhes: Separai-os um do outro e eu os julgarei. Quando os separaram, Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: Envelheceste na prática do mal, mas agora aparecem os pecados de outrora, que outrora cometeste, quando lavravas sentenças injustas, condenando os inocentes e absolvendo os culpados, apesar de o Senhor dizer: Não dareis a morte ao inocente e ao justo. Pois bem, se viste essa mulher, debaixo de que árvore descobriste os dois juntos? Ele respondeu: Debaixo de um lentisco. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus
já recebeu a sentença para te rachar ao meio. Depois de o terem afastado, Daniel ordenou que trouxessem o outro e disse-lhe: raça de Canaã e não de Judá. A beleza seduziu-te e o desejo perverteu-te o coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, entregavam-se a vós. Pois bem, diz-me então, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: debaixo de um carvalho. Replicou Daniel: a tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus está à tua espera com a espada na mão para te cortar ao meio. Assim acabará convosco. Toda a assembleia clamou em alta voz, bendizendo a Deus, que salva aqueles que esperam nele. Levantara-se então contra os dois velhos, porque Daniel os tinha convencido de falso testemunho pela sua própria boca. Para cumprirem a lei de Moisés, aplicaram-lhes a mesma pena, que tão impiamente tinham preparado para o seu próximo, executaram-nos. E foi salva naquele dia uma vida inocente. Palavra do Senhor. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estais comigo. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estais comigo. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estais comigo. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estais comigo. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estais comigo.
Para mim preparais a mesa, à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça, e meu cálice transborda. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estais comigo. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estais comigo. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Eu não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que se converta e viva. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe então os fariseus: Tu dás testemunho de ti próprio. O teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu-lhes: Embora eu dê testemunho de mim próprio, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais pelas aparências, mas eu não julgo ninguém. E se julgares, o meu juízo é verdadeiro, porque não estou só, estou eu e o Pai que me enviou. Está escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim próprio, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim.
Perguntaram-lhe então: onde está o teu pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu pai. Jesus disse estas palavras quando ensinava no templo, junto à sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque ainda não chegara a sua hora. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, nós escutamos um longo texto muito belo retirado da profecia de Daniel, o texto que nos narrou o falso testemunho que foi levantado contra Susana e que ela foi condenada à morte, mas depois Deus salvou-a porque um menino, Daniel, cheio do Espírito Santo, repôs a justiça. Diz o texto que os dois homens que caluniaram Susana deixaram de olhar para o céu. É uma expressão muito bela que diz o texto. Perverteram a sua mente e desviaram os seus olhos de modo a não olharem para o céu. Esqueceram-se de Deus. Perderam o santo temor de Deus, que é um dom do Espírito Santo. Olhar para o céu, olhar para Deus, viver segundo a sua vontade. E por isso deixaram que todos os vícios tomassem conta do seu coração. O rancor, a inveja, a maldade, os maus desejos e a calúnia. Tudo isto fizeram, tudo isto permitiram que o seu coração fosse capaz de fazer, porque deixaram de olhar para o céu. Viviam na maldade, viviam no que é mau e queriam levar os outros, especialmente esta jovem, para o mal, porque entregaram-se ao mal. Ao contrário, diz o texto, que Susana, já condenada à morte, ergueu os olhos para o céu. Ou seja, pediu a Deus que não se esquecesse dela. O texto é muito belo e diz: Susana disse em altos brados, olhando para o céu: Senhor, vós sabeis o que é secreto. Olhou para o céu, não se afastou de Deus, não se deixou levar pelo mal. E mesmo diante das calúnias, diante da maldade que se abateu sobre ela, não se afastou de Deus. Rezou, confiou, não deixou que o mal fosse mais forte. Olhou para o céu, elevou os seus olhos para Deus e tudo Deus lhe concedeu. Irmãos e irmãs, todas estas tentações batem à porta do nosso coração. Nós somos tentados por todas estas tentações. Jesus diz a quem o ouvia que estavam a tentá-lo a ele com falsos testemunhos, dizendo que o seu testemunho não era verdadeiro, que não sabiam de onde vinha. E Jesus diz-lhes claramente: o meu testemunho é verdadeiro, porque não estou sozinho, estou com o Pai. Quem está com Jesus vive na verdade. Quem está com Jesus vive no bem. Quem está com Jesus não levanta falsos testemunhos, não calunia o seu próximo,
não destrói a vida dos outros com palavras, com ações e nos nossos dias com textos que se escrevem e que destroem a vida das pessoas inocentes. Quem está com Jesus, quem faz companhia a Jesus, como Jesus diz, eu não estou sozinho, eu estou com o Pai. Quem está com Jesus luta contra o mal. E quando o mal vence, quem está com Jesus levanta os olhos para o céu e pede a Deus que não o abandone, mas que lhe dê força, que lhe dê coragem, que lhe dê fé para poder vencer o mal e para poder voltar ao bom caminho. A isto nos chama o santo tempo da Quaresma que estamos a viver, a que tenhamos uma vida reta, como Jesus nos pede, a que combatamos o mal com todas as nossas forças. Não nos deixemos levar pela vingança, pelo ódio, pelo ajuste de contas, pela calúnia, pelo falso testemunho, por tudo aquilo que destrói a vida dos nossos irmãos. Peçamos ao Senhor que seja Ele a nossa força. Peçamos ao Senhor que esteja sempre conosco e, como na vida de Susana, que seja Ele sempre o nosso juiz. Amém. Temos connosco estes nossos irmãos, o Silvio e a Laurinda, que fazem 50 anos de casados. Louvado seja Deus. Nosso Senhor seja bendito por estes dons e Nosso Senhor vos continue sempre a abençoar. Como dissestes no dia do vosso matrimónio, há 50 anos, até que a morte vos separe. Irmãos e irmãs, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Podeis entregar um ao outro. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. O santuário oferece-vos uma recordação deste dia, que é o símbolo do centenário, que é o coração imaculado de Maria. No coração da Mãe do Senhor nunca houve mentira, nunca houve maldade, nunca houve mal. Vamos pedir que vos guarde, a vós e à vossa família, a todas as famílias do mundo e especialmente as que nesta hora mais sofrem. Que assim seja.
Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Irmãos e irmãs, Susana, inocente, mas acusada, é a imagem da Igreja santa e penitente. Oremos a Cristo, sua cabeça e Salvador, dizendo: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristãos que se acusam dos seus pecados, pelos ministros que os acolhem e lhes perdoam, e por todos os que procuram não pecar mais, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelas instâncias legislativas que preparam as leis, pelos juízes que as aplicam com justiça e clemência, e pelas vítimas inocentes que são condenadas, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só a paz é possível sermos todos irmãos, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelas mulheres a quem os homens tratam sem respeito, por aquelas que a sociedade abandona à sua sorte, e pelas instituições e pessoas que as socorrem, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todos aqueles que, à semelhança de Jesus, não se limitam a condenar ou a absolver, mas são capazes de mudar os corações, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por aqueles que seguem a Cristo, luz do mundo, pelos catecúmenos que estão prestes a segui-lo, e pelos fiéis que já o seguiram, mas o abandonaram, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por esta Assembleia que escuta Deus e lhe responde, pelos que imitam os gestos e as palavras de Jesus, e pelos que, com Ele, não julgam ninguém, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que nos iluminais com a vossa palavra, alimentai-nos com o pão da vossa mesa. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis.
Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absolvido do pecado. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que reunidos para celebrar estes santos mistérios, vos ofereçamos como fruto da penitência corporal a alegria dos nossos corações purificados. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela paixão redentora do vosso Filho, abristes aos homens o caminho da fé, para proclamarem a glória do vosso nome. No admirável poder da cruz, resplandece o julgamento do mundo e a vitória do crucificado. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Nas alturas. Bendito, bendito, que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja,
e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Esperai no Senhor com toda a confiança, e Ele atendeu-me. Pôs em meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. O meu alimento é fazer
Muitos e maravilhosos são os vossos prodígios sobre nós, Senhor meu Deus. Quisera anunciá-los e proclamá-los, mas são tantos que não se podem contar. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Proclamei a justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis. Não ocultei a vossa bondade e fidelidade no meio da grande assembleia. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Junto do Senhor a misericórdia, junto
do Senhor, a abundância da redenção. Junto do Senhor, a misericórdia. Junto do Senhor, a abundância da redenção. Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão, para vos servirmos com reverência. Junto do Senhor, a misericórdia. Junto do Senhor, a abundância da redenção. Oremos. A graça deste sacramento, Senhor, nos fortaleça e nos purifique de todo o mal, para que, seguindo os passos de Cristo, caminhemos generosamente ao vosso encontro. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Estimados irmãos e irmãs, desejo-vos a todos um santo dia, uma boa peregrinação, também um santo dia para todos os nossos irmãos que estão unidos a nós, que rezaram conosco através da televisão, da rádio e da internet. Peçamos ao Senhor que nos acompanhe sempre, para que o nosso testemunho seja sempre verdadeiro e para que nós vivamos sempre na verdade. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.